O volante estava molhado de tanto apertar, minhas mãos escorregadias de ansiedade. Eram 7h42 de uma manhã de sábado que prometia ser especial. O sol já começava a esquentar o asfalto da BR-232. E eu ainda podia sentir o cheiro do bolo de chocolate que acabara de sair do forno, cuidadosamente acomodado na caixa térmica ao meu lado. 65 anos, pensei, ajustando o retrovisor. Meu pai está completando 65 anos hoje. Há 3 anos, tudo mudou. O acidente na curva do rio Capibaribe transformou nosso mundo de cabeça para baixo. A caminhonete capotou 4 vezes, os médicos disseram. Meu pai sobreviveu por milagre, mas a C4 e C5 foram comprometidas. Tetraplegia. Uma palavra que nunca imaginei que faria parte do nosso vocabulário familiar. O GPS indicava mais 47 quilômetros até a casa dos meus pais, naquela cidadezinha pacata do interior de Pernambuco onde cresci. Cerqueira, população de 12.000 habitantes, onde todo mundo conhece todo mundo, e os segredos duram menos que geada no sertão. Liguei o som do carro e, como é grande o meu amor por você, começou a tocar. A música favorita dele. Mesmo depois do acidente, quando mal conseguia articular palavras, seus olhos brilhavam quando essa canção tocava. Meus dedos tamborilavam no volante acompanhando o ritmo. O céu estava absurdamente azul, sem nuvens, daqueles que a gente só vê no interior. Passei pela placa Cerqueira, 25 Quiriti, e meu coração acelerou um pouco. Seria bom revê-los. Minha mãe, Dona Conceição, havia me ligado quarta-feira confirmando o almoço especial. Laura, não esqueça de trazer aquela cobertura de brigadeiro que seu pai adora, ela disse, com aquele tom de voz que misturava cansaço e determinação. Ele tem falado nisso a semana toda, você sabe como ele fica quando está animado. Sorri sozinha no carro. Sim, eu sabia. Meu pai, seu João Miguel, sempre foi um homem de rituais. Antes do acidente, todo aniversário era sagrado. Churrasco no quintal, cerveja gelada, dominó com os compadres até tarde. Agora, os rituais mudaram, mas a essência permanecia. Bolo de chocolate com brigadeiro, Roberto Carlos no som, a família reunida ao redor da cama hospitalar que transformamos seu antigo escritório. O celular vibrou no suporte. Mensagem de Marcos, meu marido. Reunião em Fortaleza se estendeu. Volto só segunda. Dá um beijo no sogro por mim. Te amo. Franzi a testa. Era a 3ª viagem de negócios no mês. Marcos trabalhava com importação de equipamentos médicos. E ultimamente parecia que o Brasil inteiro precisava de tomógrafos e ressonâncias magnéticas. Digitei uma resposta rápida no semáforo. Ok. Pai vai sentir sua falta. Boa reunião. Também te amo. Mentira. Meu pai não sentiria a falta de Marcos. Havia algo não dito entre eles, uma tensão que começou sutil depois do acidente e foi se intensificando. Marcos nunca verbalizou, mas eu sentia seu desconforto nas visitas, a pressa para ir embora, os olhares impacientes quando eu mencionava que precisava passar o fim de semana ajudando minha mãe. A estrada foi ficando mais estreita conforme me aproximava de Cerqueira. Canaviais dos 2 lados, o cheiro doce da cana madura entrando pelas frestas do ar-condicionado. Passei pela igreja matriz, o correio, a praça central com seu coreto centenário. Tudo igual, reconfortante em sua imutabilidade. Virei na Rua das Palmeiras, número 447. A casa amarela com janelas azuis, a mangueira centenária no quintal, o portão de ferro que rangia desde minha infância. Mas algo estava errado. O primeiro sinal foi o silêncio. Não havia o som metálico do portão se movendo com o vento. Não havia o latido de Thor, o vira-lata caramelo que meu pai adotou antes do acidente e que agora era seu fiel companheiro. Não havia o burburinho típico de uma casa se preparando para uma celebração. Estacionei devagar, o motor do Onix parecendo absurdamente alto no silêncio da manhã. A cortina da sala estava fechada. Estranho. Minha mãe sempre abria tudo assim que o sol nascia. O jardim parecia negligenciado.
As bromélias que ela cultivava com tanto zelo mostrando sinais de sede. Desci do carro sentindo um frio na barriga. Aquele tipo de pressentimento que a gente tenta ignorar, mas que insiste em se fazer presente. Peguei o bolo, as flores que comprei no caminho, lírios brancos, os favoritos dele, e o presente. Uma camisa azul marinho de algodão egípcio, macia o suficiente para não machucar sua pele sensível. Caminhei até o portão. Estava destrancado. Empurrei, e o rangido familiar ecoou pela rua deserta. O jardim da frente parecia abandonado há dias. Jornais acumulados na varanda. Estranho. Muito estranho. Mãe! Pai! Minha voz saiu mais aguda que o normal. É a Laura! Cheguei! Nada. Subi os 3 degraus da varanda, meus saltos fazendo um barulho seco no piso de cerâmica. A porta da frente estava apenas encostada. Empurrei devagar, o coração agora martelando no peito. Alô? Tem alguém em casa? A sala estava impecável. Impecável demais. Nenhum sinal de preparativos para a festa. Nenhum balão, nenhuma decoração, nenhum cheiro de comida sendo preparada. O sofá com a manta xadrez que minha mãe sempre deixava desarrumada estava perfeitamente dobrada. As almofadas milimetricamente alinhadas. Deixei as coisas sobre a mesa de centro e corri para o quarto dos meus pais. A cama estava feita, nenhum sinal de que alguém havia dormido ali. O quarto de hóspedes, transformado em enfermaria para meu pai, estava vazio. A cama hospitalar estava lá, mas sem lençóis. O suporte de soro, sem bolsas. A cadeira de rodas motorizada que havíamos financiado em 24 parcelas, sumida. Os remédios que normalmente ficavam organizados na cômoda, ausentes. Meu estômago se revirou. Corri para a cozinha. Limpa, organizada, sem nenhum sinal de café da manhã. A geladeira tinha apenas o básico. Leite, algumas frutas, nada do banquete que minha mãe normalmente prepararia para o aniversário do marido. Foi quando meu celular vibrou. Uma notificação do WhatsApp. Número desconhecido. Plan 155, 85. Código de Fortaleza. Minhas mãos tremiam quando abri a mensagem. Era um vídeo. Cliquei para reproduzir e o mundo como eu conhecia começou a desmoronar, frame por frame, segundo por segundo, numa sequência de imagens que ficariam gravadas para sempre em minha retina. A primeira coisa que registrei foi o azul. Um azul tão intenso que parecia irreal, desses que a gente só vê em cartões postais photoshopados. O mar de Jericoacoara se estendia até o horizonte, as ondas quebrando preguiçosamente na areia branquíssima. A câmera tremeu um pouco, o som do vento forte característico daquela região dominando os primeiros segundos do vídeo. Então, ela apareceu. Minha mãe. Dona Conceição, 62 anos, a mulher que durante 3 décadas foi conhecida em Cerqueira como a esposa devota de João Miguel, a mulher que chorou por semanas após o acidente, que jurou cuidar dele até que a morte o separasse. Ela estava irreconhecível. O maiô vermelho marcava um corpo que eu não reconhecia, mais magro, mais bronzeado, mais jovem. Seus cabelos, normalmente presos num coque comportado, esvoaçavam soltos ao vento. Ela segurava uma caipirinha numa mão e acenava com a outra, um sorriso que eu nunca tinha visto iluminando seu rosto. Oi, Laura! Sua voz chegou clara apesar do vento. Surpresa! A câmera girou bruscamente, o movimento me causando uma leve náusea. Quando focou novamente, meu cérebro levou alguns segundos para processar o que estava vendo. Marcos. Meu marido. O homem com quem dividi cama por 8 anos, com quem planejei ter filhos, com quem construí uma vida em Recife. Ele estava sem camisa, a pele bronzeada contrastando com a bermuda azul que eu mesma havia comprado para ele no Natal passado. Seus ombros estavam relaxados de um jeito que há muito tempo eu não via. Ele sorria, não aquele sorriso tenso das nossas últimas fotos juntos, mas um sorriso genuíno, quase infantil. E aí, Laura? Sua voz tinha um tom brincalhão que me soou obsceno. Como você pode ver, a reunião em Fortaleza teve um pequeno desvio. Risadas.
Os dois riam como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. A câmera voltou a se mover, mostrando agora os dois juntos. Próximos demais. Íntimos demais. O braço de Marcos casual demais ao redor dos ombros da minha mãe. Senti Billy subindo pela garganta. Minhas pernas bambearam e precisei me apoiar no batente da porta. O vídeo continuava. Filha, minha mãe falou, ajeitando os óculos escuros que deviam ter custado mais que nossa conta de luz. Eu sei que isso pode parecer chocante, mas você precisa entender. 3 anos cuidando do seu pai, eu estava no meu limite. Marcos me fez ver que eu também mereço ser feliz. Marcos me fez ver. As palavras ecoaram na minha cabeça como um sino desafinado. Desde quando eles se falavam? Desde quando conspiravam? Desde quando? Sobre o aniversário do seu pai, ela continuou. E havia algo cruel na casualidade com que mencionou a data que deveria ser sagrada. Não se preocupe, ele está muito bem cuidado na Clínica São José. É um lugar excelente, recomendado pelo Dr. Armando. Fica na BR-387, saída sul da cidade. Você pode visitá-lo quando quiser. A câmera focou em Marcos novamente. Ele tirou os óculos escuros, seus olhos castanhos que eu achava tão sinceros agora me parecendo opacos, calculistas. Laura, eu sei que não é o momento ideal para essa conversa, mas quando voltarmos, precisamos discutir nosso casamento. Você mudou muito depois do acidente do seu pai. Virou praticamente uma cuidadora em tempo integral. Isso não é vida para ninguém, muito menos para um casal. Você mudou muito. Como se cuidar do próprio pai fosse um defeito de caráter. Como se amor filial fosse uma doença contagiosa. O vídeo mostrou então os dois subindo num buggy vermelho. O típico transporte das praias de Jericoacoara. Minha mãe ajeitou o chapéu de palha e acenou para a câmera. Vamos passar 2 semanas aqui. Você conhece o lugar, sempre quis vir, lembra? Agora finalmente estou realizando esse sonho. Sim, eu lembrava. Jericoacoara sempre foi o sonho de viagem dela. Mas era um sonho de casal. Ela e meu pai planejavam ir quando ele se aposentasse. Depois do acidente, ela nunca mais tocou no assunto, ou pelo menos não comigo. O buggy começou a se mover, levantando areia. Marcos gritou algo que o vento quase engoliu. Ah! E não tenta nos ligar. O sinal aqui é péssimo e, honestamente, precisamos desse tempo para nós. Para nós. Minha mãe e meu marido. Nós. O vídeo terminou com os dois fazendo um brinde. As taças de champanhe tilintando sob o sol inclemente do Ceará. O contraste com a casa vazia e silenciosa onde eu estava era tão violento que precisei me sentar no chão da cozinha. Meu cérebro tentava fazer as conexões, montar o quebra-cabeça. As viagens frequentes de Marcos. As idas ao shopping da minha mãe, que duravam tardes inteiras. Os telefonemas que ela encerrava apressadamente quando eu entrava no quarto. As mensagens no celular de Marcos que ele dizia serem do trabalho. Com dedos trêmulos, disquei o número da minha mãe. A ligação nem chegou a chamar, direto para a caixa postal. Tentei Marcos, mesma coisa. Enviei mensagens frenéticas. Como vocês puderam? Mãe, é aniversário dele. Seu marido há 35 anos. Marcos, você é um covarde, um traidor. Onde está meu pai? As mensagens foram entregues, mas não lidas. Claro, eles deviam ter planejado tudo nos mínimos detalhes. Inclusive o timing sádico de me deixar descobrir tudo no dia do aniversário do meu pai. Levantei-me com dificuldade, as pernas ainda bambas. Voltei ao quarto improvisado do meu pai, procurando por alguma pista. No criado mudo, encontrei um receituário da Clínica São José. O endereço estava ali. Rodovia BR-387, km 12. Vasculhei gavetas, armários, procurando por mais informações. No guarda-roupa do quarto principal, faltavam roupas da minha mãe. Muitas roupas. Roupas de verão, principalmente. No banheiro, sua escova de dentes havia sumido, assim como seus cremes caros e perfumes importados. Ela havia planejado, meticulosamente. Enquanto eu achava que ela estava exausta de cuidar do meu pai,
Ela estava fazendo as malas para fugir com meu marido. Encontrei uma folha de papel no lixo do escritório. Era um rascunho de e-mail. A letra tremida da minha mãe. Querido Marcos, as passagens estão compradas. Voo direto Recife-Fortaleza, depois o transfer para Jeri. João estará na clínica desde sexta à noite. Laura só chega sábado de manhã. Teremos pelo menos 12 horas de vantagem. Trouxe apenas cartões de crédito, como você sugeriu. Mal posso esperar para finalmente sermos livres. Com amor, Conceição. Com amor. Minha mãe assinava com amor para meu marido. Amassei o papel com força, sentindo as unhas cravarem na palma da mão. A dor física era quase reconfortante perto do buraco que se abria no meu peito. Precisava encontrar meu pai. Precisava ter certeza de que ele estava bem. Peguei as chaves do carro, o bolo de aniversário absurdamente ainda intacto na mesa da sala, e saí daquela casa que de repente me parecia um cenário de crime. O sol já estava alto, deviam ser quase 10 da manhã. Em algum lugar, numa praia paradisíaca, minha mãe e meu marido brindavam à sua liberdade. E aqui, numa cidade pequena do interior, eu tentava juntar os cacos de uma vida que havia explodido em questão de minutos. A Clínica São José ficava na saída da cidade, numa área mais afastada. Enquanto dirigia, 1000 pensamentos cruzavam minha mente. Como não percebi? Como fui tão cega? Os sinais estavam lá. Agora eu conseguia ver. O desconforto de Marcos nas visitas. A irritação mal disfarçada quando eu cancelava programas para ajudar meus pais. As críticas veladas sobre o tempo que eu desperdiçava em cerqueira. E minha mãe? Como ela conseguiu? Como olhou nos olhos do homem com quem viveu 35 anos, o pai de seus filhos, e decidiu abandoná-lo no dia de seu aniversário? Como conspirou com meu marido, sabendo que estava destruindo não apenas um, mas 2 casamentos? O GPS indicou. Em 500 metros, vire à direita. A Clínica São José apareceu no horizonte. Um prédio branco, bem conservado, mas com algo impessoal e frio que me causou um aperto no coração. Era aqui que meu pai passaria seu aniversário de 65 anos. Sozinho. Abandonado. Traído por todos que deveria poder confiar. Estacionei e fiquei alguns segundos dentro do carro, tentando controlar a respiração. Precisava ser forte. Por ele. Pelo homem que me ensinou a andar de bicicleta, que ficou acordado noites inteiras quando eu tinha febre, que chorou de orgulho na minha formatura. Peguei o bolo, as flores, o presente. Respirei fundo e saí do carro. Era hora de enfrentar a próxima etapa desse pesadelo que mal havia começado. A recepção da Clínica São José tinha aquele cheiro característico de desinfetante misturado com cera de piso que sempre me deixava enjoada. As paredes brancas refletiam a luz fluorescente de um jeito que fazia tudo parecer ainda mais artificial. Uma música ambiente tocava baixinho, dessas que parecem projetadas especificamente para não serem notadas. Bom dia, posso ajudar? A recepcionista, uma jovem de jaleco rosa com crachá escrito Patrícia, me olhou com um sorriso profissional. Vim visitar meu pai, João Miguel Ferreira. Ele deve ter dado entrada ontem à noite. Ela digitou algo no computador. O som das teclas ecoando no saguão quase vazio. Seu rosto mudou sutilmente. Aquela expressão que as pessoas fazem quando sabem algo desconfortável. Ah, sim. Senhor João Miguel. Quarto 127, primeiro andar. A senhora é... Laura. Laura Ferreira Rodrigues. Sou filha dele. Claro. Só preciso que assine aqui. Ela empurrou uma prancheta em minha direção. Sua mãe deixou instruções específicas sobre as visitas. Meu estômago se contraiu. Que tipo de instruções? Bem, Patrícia pareceu desconfortável. Ela especificou horários de visita restritos e, bem, pediu para sermos informados sobre qualquer visitante. Assinei o papel com mais força que o necessário. Ela vai ser informada da minha visita? São os procedimentos, senhora. Mas o sinal de celular em Jericoacoara é bem ruim, então... Ela deu de ombros, um pequeno gesto de solidariedade. Subi as escadas segurando firme o bolo e as flores.
Cada degrau parecia pesar uma tonelada. O corredor do primeiro andar se estendia como um túnel, portas idênticas dos dois lados, numeração em placas discretas. 123, 125, 127. Parei diante da porta. Do outro lado estava meu pai, o homem que já foi o pilar da nossa família, agora reduzido a um paciente num quarto de clínica. Bati levemente. Entre! A voz era de uma enfermeira. Abri a porta devagar. O quarto era simples, mas limpo. Uma cama hospitalar, uma poltrona, uma mesinha, uma TV pequena presa à parede. A janela dava para um jardim interno bem cuidado. E lá, na cama, estava meu pai. Ele parecia menor do que eu lembrava. A barba, sempre bem feita, estava por fazer. Os cabelos grisalhos precisavam de um corte. Mas eram os olhos que me quebraram. Quando me viu, eles se encheram de uma mistura de alívio e tristeza que me fez engasgar. Lau, ha... Sua voz saiu arrastada, resultado da paralisia que afetava parcialmente suas cordas vocais. Você veio... Corri até ele, largando tudo na mesinha. Pai, claro que vim. É seu aniversário. Segurei sua mão, sentindo a pele fina e fria. Trouxe seu bolo favorito, com cobertura de brigadeiro, do jeito que você gosta. Seus olhos se moveram para o bolo, depois para mim. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho direito. Com esforço, ele articulou. E lá me dei. Show? A pergunta, simples e direta, cortou meu coração como uma navalha. Como explicar? Como dizer a esse homem que a mulher com quem dividiu a vida por mais de 3 décadas havia fugido com o genro? Pai, minha voz falhou. Vamos nos concentrar no seu aniversário, ok? Trouxe flores, olha, lírios brancos, seus favoritos. Mas ele insistiu, seus olhos fixos nos meus. Sei, são, de? A enfermeira, uma senhora robusta de uns 50 anos que havia ficado discretamente num canto, se aproximou. Ele perguntou por ela a noite toda. Não conseguiu dormir. Respirei fundo. Pai, a mamãe, ela precisou viajar, mas estou aqui. Vou cuidar de tudo, prometo. Algo mudou em seu olhar. Não era alívio. Era resignação. Como se ele soubesse exatamente o que havia acontecido. Como se, talvez, já suspeitasse há algum tempo. Posso ficar sozinha com ele? Perguntei à enfermeira. Claro, querida. Vou estar no posto de enfermagem se precisar. O almoço é servido às 11h30. Quando ficamos sozinhos, puxei a poltrona para perto da cama. Por longos minutos, ficamos em silêncio. Eu segurando sua mão, ele olhando pela janela. Marcos... também? A pergunta veio do nada, me pegando despreparada. Não consegui mentir. Apenas balancei a cabeça afirmativamente. Ele fechou os olhos e mais lágrimas escorreram. Desculpa... Desculpa? Pai, você não tem que pedir desculpa por nada. Por ser assim, pra vocês. Não. Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Não, pai. Você nunca foi um peso. Nunca. Você é meu pai. Eu amo você. O que ela fez, o que eles fizeram, isso não é sobre você. É sobre o caráter deles, entende? Ele tentou sorrir, mas o lado esquerdo do rosto não cooperava totalmente. O resultado foi uma expressão torta que me partiu o coração ainda mais. Levantei-me e comecei a arrumar o quarto. A mala dele estava jogada num canto, roupas dobradas de qualquer jeito. Nenhum item pessoal, nenhuma foto, nenhum livro, nada que lembrasse os 35 anos de casamento. Vou trazer suas coisas de casa, prometi, dobrando adequadamente suas roupas. Suas fotos, seus livros, o rádio que você gosta de ouvir os jogos e... Thor? Ele se lembrou do cachorro. Eu não tinha pensado no Thor. Onde estaria o pobre animal? Abandonado em casa? Num canil? Vou descobrir onde ele está e trazer para você ver, ok? Passei a manhã toda com ele. Cantei parabéns, sozinha, minha voz tremendo nas notas altas. Ele tentou soprar a vela que coloquei no bolo,
precisando da minha ajuda para apagar a pequena chama. Dei-lhe pequenos pedaços do bolo na boca, observando-o mastigar devagar, saboreando. Contei histórias antigas, lembranças de aniversários passados. Do ano em que choveu tanto que o churrasco virou sopa. Do bolo que queimou e tivemos que comprar um pronto na padaria. Da festa surpresa dos seus 50 anos, quando reunimos parentes de 3 estados diferentes. Ele ouvia, às vezes sorrindo, às vezes com os olhos marejados. Em algum momento, adormeceu, exausto emocionalmente. Fiquei observando seu sono inquieto, o peito subindo e descendo, as mãos imóveis sobre o lençol branco. Aproveitei para checar meu celular. Dezenas de mensagens de amigos e parentes perguntando sobre o aniversário. Alguns já haviam tentado ligar para minha mãe e estranhado o celular desligado. Respondi vagamente, dizendo que houve uma emergência familiar. Marcos havia visualizado minhas mensagens, mas não respondeu. Minha mãe continuava com as visualizações desativadas. No Instagram, nada. No Facebook, silêncio. Era como se tivessem evaporado do mundo digital. Por volta do meio-dia, uma auxiliar de enfermagem trouxe o almoço. Purê de batatas, frango desfiado, suco de laranja espessado para facilitar a deglutição. Ajudei meu pai a comer, notando como ele tinha dificuldade até com alimentos pastosos. A fisioterapeuta vem à tarde, informou a auxiliar. E o médico passa na ronda das 16 horas. Quem está pagando por tudo isso? Perguntei. Sua mãe deixou cheques pré-datados para uma semana. Depois disso, ela hesitou. Bem, vocês terão que ver com a administração. Uma semana. Minha mãe havia pago por exatos 7 dias de cuidados. Como se fosse um pacote de resort. Não a vida do homem com quem teve 2 filhos. Meu pai acordou durante o almoço, comendo pouco. Tentei animá-lo, mas ele parecia ter se recolhido para dentro de si mesmo. As palavras saíam ainda mais difíceis, os olhos evitando os meus. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido, mas o código era 11. São Paulo. Atendi. Laura, é o Rodrigo. Meu irmão mais novo, que morava na capital paulista havia 5 anos. Que história é essa que a tia Marlene está me contando? Que a mamãe viajou e deixou o papai numa clínica? Saí para o corredor para não perturbar meu pai. Rodrigo, é pior do que você imagina. Contei tudo. O vídeo, Jericoacoara, Marcos. Do outro lado da linha, o silêncio foi ficando cada vez mais pesado. Filho da puta! Ele finalmente explodiu. Eu vou pegar o próximo voo. Chego aí ainda hoje. Rodrigo, calma. Calma? Calma! Nossa mãe fugiu com seu marido e deixou nosso pai tetraplégico numa clínica no dia do aniversário dele. E você quer que eu tenha calma? Ele estava certo. Não era hora para calma. Era hora para a ação. Precisamos pensar no que fazer, eu disse. A clínica está paga só por uma semana. E tem a questão legal. Pai precisa de cuidados constantes. Já estou ligando para meu advogado. Isso é abandono de incapaz. É crime, Laura. Crime. Voltei para o quarto. Meu pai havia adormecido novamente, o rosto marcado por um cansaço que ia além do físico. Observei as máquinas ao seu redor. Nada muito complexo. Ele estava clinicamente estável. Mas precisava de cuidados constantes, fisioterapia, acompanhamento e amor. Precisava principalmente de amor. Sentei-me novamente na poltrona, minha mente correndo. Precisava de um plano. Precisava proteger meu pai, garantir seus cuidados, lidar com as questões legais. E precisava fazer isso rápido. Peguei meu celular e comecei a fazer ligações. Advogado, banco, plano de saúde. A cada telefonema, a dimensão da traição ficava mais clara. Contas conjuntas esvaziadas, cartões de crédito no limite, documentos importantes sumidos. Eles haviam planejado tudo meticulosamente. Exceto por um detalhe. Haviam subestimado o amor de uma filha por seu pai. Enquanto o sol da tarde entrava pela janela, iluminando o rosto adormecido do meu pai, fiz uma promessa silenciosa. Eles podiam fugir para o paraíso, brindar a sua liberdade.
acreditar que haviam se safado. Mas eu lutaria. Por ele, por justiça, por dignidade. A guerra havia apenas começado. O celular vibrou na minha mão enquanto eu ainda olhava pela janela do quarto da clínica. Era uma mensagem do Rodrigo. Consegui voo. Chego 21h45. Já falei com o Dr. Maurício. Ele pode nos atender amanhã cedo. Dr. Maurício Cavalcante era um dos melhores advogados de família de São Paulo, amigo de faculdade do Rodrigo. Se alguém poderia nos ajudar, era ele. Meu pai ainda dormia, o sono agitado de quem carrega preocupações até no descanso. Decidi aproveitar para voltar em casa e pegar algumas coisas para ele. Roupas adequadas, objetos pessoais, qualquer coisa que tornasse aquele quarto frio mais acolhedor. Vou dar uma saída rápida, avisei a enfermeira do plantão. Volto em 2 horas no máximo. Não se preocupe, querida. Vou ficar de olho nele. O sol da tarde castigava o asfalto quando saí da clínica. Cerqueira parecia diferente agora, como se eu enxergasse a cidade pela primeira vez. As ruas familiares carregavam uma estranheza nova, cada esquina guardando possíveis segredos que eu nunca havia percebido. Parei primeiro no banco. Precisava entender a situação financeira dos meus pais. A agência do Banco do Brasil ficava na Praça Central, o mesmo prédio de sempre com sua fachada amarela desbotada. Dona Laura! Seu Firmino, o gerente que conhecia minha família há décadas, me recebeu com surpresa. Não esperava vê-la hoje. Achei que estaria na festa de aniversário do seu pai. Pois é. Respirei fundo. Seu Firmino, preciso de informações sobre as contas dos meus pais. É urgente. Ele franziu a testa, percebendo algo errado. Me levou para sua sala, fechando a porta. O que aconteceu? Expliquei a situação, tentando manter a compostura. Vi seu rosto passar da surpresa para a indignação, depois para uma preocupação profissional. Dona Laura, a situação é delicada. Ele virou o monitor do computador para mim. Dona Conceição fez saques vultosos nos últimos 2 meses. Veja aqui. Os números na tela me deixaram tonta. Saques de 5.000, 8.000, 12.000 reais. Transferências para contas que eu não reconhecia. O saldo da conta conjunta estava praticamente zerado. E tem mais. Ele continuou, ajustando os óculos. Ela solicitou um empréstimo há 3 semanas, 50.000 reais, usando a casa como garantia. O quê? Minha voz saiu esganiçada. Ela pode fazer isso sem a assinatura do meu pai? Tecnicamente não, mas... Ele hesitou. Ela trouxe uma procuração, com firma reconhecida em cartório. Procuração. Claro. Enquanto eu achava que ela estava cuidando da burocracia necessária para os tratamentos do meu pai, ela estava preparando sua fuga. Preciso bloquear tudo. Cartões, contas, qualquer acesso que ela ainda tenha. Vou precisar de uma autorização judicial para isso, ou pelo menos uma procuração do seu pai. Vou providenciar, hoje mesmo. Saí do banco com a cabeça latejando. Próxima parada, a casa dos meus pais. Precisava procurar documentos, evidências, qualquer coisa que pudesse nos ajudar legalmente. A casa estava ainda mais silenciosa que pela manhã. O bolo que eu havia deixado na mesa continuava lá, as flores começando a murchar no calor. Fui direto para o escritório do meu pai. A mesa estava surpreendentemente organizada. Organizada demais. As gavetas, geralmente abarrotadas de papéis, estavam quase vazias. Documentos importantes, escrituras, certidões, apólices de seguro haviam sumido. Foi na última gaveta que encontrei algo interessante. Escondido sob alguns papéis velhos, um envelope pardo. Dentro, extratos bancários de uma conta que eu não conhecia. Uma conta apenas no nome da minha mãe, no Santander. Movimentações regulares nos últimos 6 meses. Depósitos que coincidiam com os saques da conta conjunta. E transferências frequentes para outra conta, cujo titular era M.A. Rodrigues. Marcos Almeida Rodrigues. Meu marido. As pernas fraquejaram e precisei me sentar. 6 meses. Eles vinham planejando isso há pelo menos 6 meses. Enquanto eu me dividia entre o trabalho e os cuidados com meu pai,
Enquanto consolava minha mãe nos momentos difíceis, eles tramavam. Continuei vasculhando. No fundo de uma gaveta do guarda-roupa, encontrei um celular velho. Ainda tinha bateria. A tela inicial mostrava mensagens não lidas. Hesitei por um momento. Era invasão de privacidade. Mas as circunstâncias exigiam. As mensagens eram reveladoras. Conversas entre minha mãe e Marcos que remontavam a 8 meses. No início, inocentes. Ele oferecendo ajuda com as compras, ela agradecendo o apoio. Gradualmente, o tom mudava. Conceição, você merece mais que essa vida. Não aguento mais ver você se sacrificando assim. Podemos ser felizes juntos. Laura nunca vai entender o que passamos. Li mensagem por mensagem, meu estômago revirando. Em determinado ponto, eles começaram a discutir planos concretos. Pesquisas sobre clínicas, consultas com advogados sobre procurações, roteiros de viagem. Uma mensagem em particular me chamou a atenção, datada de 3 semanas atrás. Marcos. Descobri uma coisa interessante. O seguro do acidente do João tem uma cláusula especial. Se ele for declarado incapaz permanente, o valor dobra. São quase 800 mil. Mãe. Mas precisaríamos da assinatura dele. Marcos. Ou de quem tiver a tutela legal. Pense nisso. 800 mil reais. Era isso o valor da dignidade do meu pai para eles? O som de uma chave na porta me sobressaltou. Guardei rapidamente o celular no bolso e saí do quarto. Na sala, encontrei Dona Marta, a vizinha. Laura! Que susto! Ela colocou a mão no peito. Vim ver se estava tudo bem. Vi movimento e como sua mãe me pediu para ficar de olho na casa. Ela pediu? Minha antena ligou. Sim, disse que ia viajar por uns dias. Pediu para eu regar as plantas e recolher correspondência. Até me deu uma chave extra. Interessante. Para os outros era apenas uma viagem de alguns dias. Dona Marta, por acaso viu o Thor? O cachorro do meu pai? Ah, sim. Sua mãe levou ele para um hotelzinho de animais na saída da cidade. Disse que não podia deixar o bichinho sozinho. Pelo menos nisso ela teve alguma decência. Anotei o endereço do hotel canino e agradeci. Precisava resgatar Thor. Meu pai ficaria feliz em ver o companheiro. De volta ao escritório, continuei procurando. Numa pasta esquecida, encontrei o contrato original do seguro. Li cada cláusula com atenção. Era verdade. Havia uma provisão para incapacidade permanente que praticamente dobrava o valor da indenização. Mas havia um detalhe que Marcos não tinha percebido. O beneficiário principal era meu pai, não minha mãe. E em caso de incapacidade, o valor iria para o responsável legal designado em documento específico. Um documento que, aparentemente, minha mãe não havia encontrado. Porque esse documento estava no cofre do banco, ao qual apenas meu pai e eu tínhamos acesso. Sorri pela primeira vez naquele dia. Eles haviam sido meticulosos, mas não o suficiente. Peguei roupas confortáveis para meu pai, alguns porta-retratos com fotos da família em tempos mais felizes, seu radinho de pilha, alguns livros. Enquanto arrumava uma bolsa, o celular antigo vibrou no meu bolso. Nova mensagem. O número era internacional. Código PROSE 238. Cabo Verde? Conceição, consegui remarcar o voo para a praia. Podemos sair de Jeri depois de amanhã. Já falei com o corretor sobre a casa em Santa Maria. Vista para o mar, como você queria. Mal posso esperar para começar nossa nova vida. M. Cabo Verde. Eles não estavam planejando apenas uma fuga temporária. Estavam planejando sumir do país. Tirei screenshots de todas as mensagens e enviei para meu e-mail. Provas. Precisávamos de todas as provas possíveis. Minha última parada antes de voltar à clínica foi o cartório. Dr. Expedito, o tabelião, era amigo da família há anos. Laura, que prazer! Como está seu pai? Justamente por isso estou aqui, Dr. Expedito. Preciso de uma procuração. Urgente. Expliquei a situação, omitindo os detalhes mais sórdidos. Ele preparou o documento rapidamente. Vou precisar da assinatura do seu pai. Ele consegue assinar? Com dificuldade, mas consegue. Ou podemos fazer por impressão digital?
Podemos. Levo o documento até a clínica ainda hoje, se quiser. Agradeci e saí. No caminho de volta para a clínica, parei no hotelzinho de animais. Thor estava num canil limpo, mas parecia triste, deitado num canto. Thor! Quando me viu, o rabo começou a balançar freneticamente. Latiu e pulou nas grades. Ele não comeu direito desde que chegou, disse a atendente. Cachorros sentem a ausência dos donos. Paguei a conta e o levei comigo. No carro, ele se aconchegou no banco do passageiro, a cabeça no meu colo enquanto eu dirigia. De vez em quando, lambia minha mão como se agradecesse. Quando entramos no quarto da clínica, a reação do meu pai foi imediata. Seus olhos se iluminaram. Um sorriso torto, mas genuíno surgindo em seu rosto. Thor! Sua voz saiu mais clara que o normal. O cachorro pulou na cama cuidadosamente, se aconchegando ao lado dele. Meu pai conseguiu mover a mão direita para acariciar o pelo caramelo. Trouxe mais surpresas, disse, mostrando a bolsa. Suas coisas para você se sentir mais em casa. Enquanto arrumava os porta-retratos na mesinha, contei sobre o advogado, sobre o bloqueio das contas, sobre a procuração. Não mencionei as mensagens que havia encontrado. Aquilo podia esperar. Dr. Expedito chegou no final da tarde com os documentos. Com paciência, ajudou meu pai a fazer sua impressão digital nos locais necessários. Pronto, disse ele. Agora a senhora tem poderes legais para representá-lo em todas as questões financeiras e administrativas. Meu pai me olhou com gratidão, e algo mais. Alívio, talvez. Como se finalmente pudesse descansar, sabendo que alguém confiável estava cuidando de tudo. Às 19h, a fisioterapeuta chegou para a sessão. Observei enquanto ela trabalhava os membros do meu pai, fazendo exercícios passivos para manter a circulação e prevenir atrofias. Ele está um pouco melhor hoje, ela comentou. Mais responsivo. A presença da família faz diferença. Se ela soubesse que família agora se resumia a mim e Rodrigo, por volta das 20h, meu pai adormeceu, Thor enroscado ao seu lado. Desci para a recepção para esperar Rodrigo. Aproveitei para fazer mais algumas ligações, cancelar cartões, avisar parentes próximos sobre a situação. O táxi parou na entrada da clínica às 22h15. Rodrigo desceu apressado, uma mala pequena na mão. Quando me viu, me abraçou forte. Como você está aguentando? Um dia de cada vez, respondi, sentindo o cansaço de repente. E o papai? Dormindo. Mas acho que no fundo ele já sabia, ou suspeitava. Subimos juntos. Rodrigo parou na porta do quarto, observando a cena. Nosso pai dormindo, o cachorro ao seu lado, os porta-retratos espalhados pela mesa. Filhos da puta, ele murmurou. Como puderam? Tem mais, eu disse. Muito mais. Descobri coisas que você nem imagina. Fomos para a pequena sala de espera do andar. Mostrei as mensagens, os extratos bancários, as evidências do plano elaborado. 800 mil? Rodrigo estava incrédulo. Eles fizeram tudo isso por dinheiro? Não só. Acho que tem a ver com liberdade também. Mamãe se sentia presa. Marcos estava insatisfeito. O dinheiro foi só o catalisador. Isso não é desculpa. Eu sei. Não estou justificando. Só tentando entender. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Do lado de fora, a cidade dormia. Dentro de nós, a tempestade apenas começava. O que o advogado disse? Perguntei. Que temos um caso forte. Abandono de incapaz, apropriação indébita, talvez até formação de quadrilha. Mas vai ser uma batalha. Estou pronta para lutar. Eu também. Às 23h nos despedimos. Rodrigo foi para um hotel. Eu voltei para o quarto do papai. Acomodei-me na poltrona reclinável, observando as duas figuras adormecidas na cama, meu pai e seu fiel companheiro. Em algum lugar, numa praia distante, minha mãe e meu marido dormiam em lençóis de resort. Mas aqui, neste quarto simples de clínica, estava o que realmente importava. O relógio marcava meia-noite quando meu celular vibrou. Mensagem de Marcos. Laura, podemos conversar como adultos? Não é o que parece. Deletei sem responder. Não havia nada para conversar.
A guerra estava declarada e eu não pretendia fazer prisioneiros. Fechei os olhos, tentando descansar. Amanhã seria outro dia de batalha. Mas olhando para meu pai dormindo tranquilo, Thor ressonando baixinho ao seu lado, eu sabia que estava do lado certo. E isso fazia toda a diferença. O escritório do doutor. Maurício Cavalcante ficava num prédio espelhado no centro de São Paulo. Mas ele preferiu nos atender no hotel onde Rodrigo estava hospedado, para economizar tempo. Às 8 horas da manhã, estávamos os três sentados numa pequena sala de reuniões, documentos espalhados sobre a mesa. A situação é grave, mas vocês têm elementos fortes a seu favor. Dr. Maurício começou, ajustando seus óculos de armação preta. Era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos bem cortados, ar de quem já havia visto todo tipo de drama familiar. Abandono de incapaz é crime previsto no Código Penal. A pena pode chegar a 3 anos de detenção. E quanto ao aspecto financeiro? Perguntou Rodrigo. Aí temos várias frentes. Apropriação indébita, uso de documentos falsos. Essa procuração que ela usou no banco precisa ser investigada. Possível formação de quadrilha. Mas vamos por partes. Ele abriu um notebook e começou a digitar enquanto falava. Primeiro, precisamos de medidas urgentes. Liminar para bloquear todas as contas e bens em nome do casal. Transferência imediata da tutela do pai de vocês. Ordem judicial para que eles retornem ao país. Eles podem ser impedidos de sair? Perguntei, lembrando da mensagem sobre Cabo Verde. Se conseguirmos a liminar hoje, podemos incluir uma restrição de saída do país. Mas precisa ser rápido. As 3 horas seguintes foram um turbilhão de atividades. Preparamos petições, organizamos provas, digitalizamos documentos. Dr. Maurício ligou para contatos no Ministério Público de Pernambuco, pedindo agilidade. Tive sorte, ele disse após uma ligação. O promotor de plantão é Dr. Sérgio Amaral. Sensível a casos de idosos. Ele pode receber vocês hoje às 14 horas. Rodrigo e eu voltamos correndo para a Cerqueira. Durante a viagem de 2 horas, aproveitei para checar mensagens. Nada de Marcos ou minha mãe, mas havia várias notificações no WhatsApp, parentes e amigos perguntando sobre o aniversário do meu pai, estranhando nosso silêncio. Respondi a alguns seletivamente. Para a tia Marlene, irmã da minha mãe, fui mais direta. Houve um problema familiar grave. Mamãe viajou, papai está numa clínica. Precisamos de apoio, não de julgamentos. A resposta veio rápida. Meu Deus, o que Conceição fez agora? Então ela suspeitava de algo. Liguei para ela. Tia, o que você sabe? Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro pesado. Laura, sua mãe andou me ligando nas últimas semanas. Falava coisas estranhas, que estava cansada, que merecia ser feliz, que tinha conhecido alguém que a entendia. Alguém? Ela mencionou quem? Não diretamente, mas... Outra pausa. Uma vez ela escapou e disse, ele acha que devo seguir em frente. Quando perguntei quem era ele, ela desconversou. Mais uma peça do quebra-cabeça. Agradeci e desliguei. Chegamos à clínica ao meio-dia. Meu pai estava acordado, Thor ainda fielmente ao seu lado. A fisioterapeuta acabava a sessão matinal. Ele está mais animado hoje, ela comentou. O cachorro faz milagres. Quando ficamos sozinhos, atualizei meu pai sobre os procedimentos legais. Ele ouviu atentamente, ocasionalmente balançando a cabeça. Pai, preciso que o senhor responda honestamente. Suspeitava de algo entre mamãe e Marcos? Ele fechou os olhos por um momento. Depois, com esforço, articulou. Mudou de pois do acidente e lá ficou distante. E Marcos nunca gostou de mim, fingia por você. As palavras pronunciadas com tanta dificuldade carregavam uma verdade dolorosa. Meu marido nunca gostou do meu pai. Tolerava-o por minha causa. E quando a situação ficou difícil, quando o fingimento se tornou pesado demais, desculpa, filha, devia ter
Avisado. Não, pai. Não é sua culpa. Nunca foi. Às 14 horas em ponto, Rodrigo e eu estávamos na promotoria de justiça. Dr. Sérgio Amaral era um homem alto, de uns 60 anos, com ar paternal que inspirava confiança. Sentem-se. Li preliminarmente o que o Dr. Maurício me enviou. É um caso revoltante. Durante 1 hora, expusemos toda a situação. As provas, os documentos, as mensagens. Dr. Amaral fazia anotações, ocasionalmente interrompendo para esclarecimentos. O abandono material e afetivo está claramente configurado, ele disse finalmente. Vou pedir medidas cautelares imediatamente. Bloqueio de bens, transferência de tutela e... Ele fez uma pausa dramática. Mandado de condução coercitiva. Isso significa? Perguntou Rodrigo. Que a polícia vai buscá-los onde estiverem e trazê-los para depor. Não é prisão ainda, mas é uma ordem judicial que não podem ignorar. Saímos da promotoria com cópias dos pedidos protocolados. O sistema judicial começava a se mover, lentamente, como sempre, mas se mover. No caminho de volta à clínica, paramos num restaurante para almoço tardio. Mal tínhamos tocado na comida quando meu celular explodiu em notificações. Era Jericoacoara. Minha mãe havia finalmente ligado o celular e visto minhas mensagens. A primeira ligação veio chorosa, dramatizada. Laura, filha, você não entende. Eu precisava respirar. 3 anos cuidando do seu pai me destruíram. Destruíram tanto que você precisou fugir com meu marido? Silêncio. Depois a voz mudou. Ficou defensiva. Você não sabe de nada. Marcos me entende. Ele vê meu sofrimento. Mamãe, poupe-me do teatro. Sei dos 800 mil do seguro. Sei da conta secreta. Sei de Cabo Verde. Outro silêncio, mais longo. Como você... Achou que tinha apagado todos os rastros? Esqueceu do celular velho na gaveta? A ligação caiu. Ou ela desligou. Minutos depois, mensagem de Marcos. Laura, sua mãe está tendo uma crise de pânico. Precisamos conversar civilizadamente. Respondi secamente. Conversem com meu advogado, Dr. Maurício Cavalcante. E mandei o contato. O celular tocou imediatamente. Marcos de novo. Contra meu melhor julgamento, atendi. Laura, pelo amor de Deus, não precisa chegar a esse ponto. A que ponto, Marcos? Ao ponto em que você seduziu minha mãe, planejaram abandonar um tetraplégico e fugir com o dinheiro do seguro? Não é assim. Você não entende. Sua mãe estava no limite. Eu só quis ajudar. Ajudar levando-a para a cama? Não foi planejado. Aconteceu. Somos humanos, Laura. Humanos? Minha voz subiu. Humanos não abandonam doentes. Humanos não traem a confiança da família. Humanos não roubam. Ninguém roubou nada. O dinheiro é dela também. Não quando envolve falsificação de documentos e abandono de incapaz. Aliás, vocês têm 48 horas para voltar. Ordem judicial. O quê? Você não pode... Posso e fiz. A polícia vai aí buscá-los se não voltarem por conta própria. Desliguei. Minha mão tremia. Rodrigo segurou meu ombro. Você foi ótima. Mas eu não me sentia ótima. Sentia-me traída, magoada, furiosa. E apesar de tudo, triste. Triste pelo fim de 2 casamentos, pelo esfacelamento de uma família. De volta à clínica, encontramos movimento incomum. 2 viaturas da Polícia Civil estacionadas na entrada. Meu coração acelerou. Teria acontecido algo com meu pai? Corremos para dentro. No quarto, encontramos 2 investigadores conversando com a enfermeira-chefe. O que houve? Perguntei ofegante. Senhora Laura Rodrigues? Sou o investigador Mascarenhas. Recebemos uma denúncia anônima sobre maus tratos a idoso nesta instituição. O quê? Mas isso é absurdo! A denúncia menciona especificamente seu pai. Diz que ele está sendo mantido aqui contra a vontade, sem os cuidados adequados. Não precisava ser detetive para saber de onde vinha a denúncia. Minha mãe estava jogando sujo. Meu pai está aqui porque minha mãe o abandonou. Temos provas disso. Inclusive, há um processo criminal em andamento. Mostrei os documentos da promotoria.
O investigador examinou com atenção. Entendo. Mas precisamos verificar as condições do paciente. Fiquem à vontade. Eles conversaram com meu pai, com a equipe médica, examinaram prontuários. Após 1 hora, o investigador me chamou de lado. A denúncia é claramente infundada. Seu pai está bem cuidado e confirmou que deseja permanecer sob seus cuidados. Vamos registrar isso no relatório. Podem investigar quem fez a denúncia? Tecnicamente foi anônima, mas... Ele sorriu de lado. O número do telefone está registrado. Código 85, Ceará. Mais uma tentativa baixa. Mas isso me deu uma ideia. Se ela queria jogar sujo, eu podia jogar dentro da lei. Liguei para Dr. Maurício. Doutor, ela tentou me incriminar com uma denúncia falsa. Isso não configura mais um crime? Denunciação caluniosa. Sim, configura. Vamos adicionar ao processo. À noite, enquanto jantava com Rodrigo na pequena lanchonete em frente à clínica, recebemos a notícia. A liminar havia sido concedida. Todos os bens estavam bloqueados, a tutela transferida para mim e o mandado de condução coercitiva expedido. A Polícia Federal foi notificada. Informou o Dr. Maurício por telefone. Se tentarem sair do país, serão detidos no aeroporto. Era uma vitória, mas não me sentia vitoriosa. Sentia-me exausta, emocionalmente esgotada. A luta apenas começava. Voltei ao quarto do meu pai. Ele estava acordado, assistindo ao noticiário da noite. Thor dormia enroscado a seus pés. Como está se sentindo, pai? Melhor. Sabendo que você cuida de tudo. Sempre vou cuidar, prometo. Ele sorriu daquele jeito torto que o AVC permitia. Então, com esforço, disse algo que me surpreendeu. Perdoe-la é fraca, mas você é forte como sempre foi. Perdão. Depois de tudo, ele falava em perdão. Talvez essa fosse a diferença entre nós. Ele conseguia perdoar. Eu ainda não. Acomodei-me novamente na poltrona para passar a noite. Do lado de fora, a cidade dormia tranquila. Mas eu sabia que a tempestade estava chegando. Em 48 horas, no máximo, eles estariam de volta. E então, o verdadeiro confronto começaria. Meu celular vibrou uma última vez naquela noite. Mensagem de um número desconhecido. Você destruiu tudo. Espero que esteja feliz. Nunca vou te perdoar. Sua ex-mãe. Ex-mãe. As palavras doeram mais do que todas as traições anteriores. Mas enquanto observava meu pai dormindo serenamente, seu fiel cão ao lado, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Algumas guerras valem a pena ser lutadas, mesmo quando os inimigos são aqueles que deveríamos poder chamar de família.